transcorre hoje o Dia Mundial da Água, dia 22 de março. Esse dia reivindica com muita legitimidade uma relevância nunca vista antes, posto que o drama da falta d'água se agrava dramaticamente em todo o planeta. E não há exagero, senhor presidente, nesse preâmbulo, porque aqui bem perto, Brasília, por exemplo, experimenta hoje uma das mais agonizantes estiagens em décadas. Os altos índices de precipitação verificados regularmente no verão desabaram vertiginosamente, a ponto do governo de Brasília ter optado pela adoção de um sistema emergencial de racionamento. Percebe-se que a população cada dia se mostra mais intranquila diante do calor que se eleva ano após ano, dadas as drásticas e velozes mudanças climáticas. A julgar pelas últimas estimativas projetadas pelos cientistas, o impacto do efeito estufa sobre o regime de chuvas deve causar, senadora Simone Tebet, progressivos aumentos de temperatura, forçando a elevação concomitante do nível das marés. Ora, senhor presidente, neste momento, a ausência de chuvas representa, na minha região, no Nordeste, o áspero e injusto cotidiano de milhões e milhões de pessoas, cujo sustento implica necessariamente no apoio e no amparo incisivo do Estado brasileiro. Não nos deve escapar, senhoras e senhores senadores, o compromisso da sociedade mais abastada do país de contribuir para a sobrevivência dos mais carentes. Por intermédio da ação do Estado, projetos ousados devem ser diuturnamente incentivados e implementados. Nesse sentido, o projeto de transposição do Rio São Francisco, de sonho longínquo, se converteu em 2017 em uma realidade visível e palpável. Tivemos agora a inauguração pelo presidente Michel Temer do eixo leste do projeto de integração do Rio São Francisco, que começou a ser construído ainda no governo do ex-presidente Lula em 2007 e continuado no governo da presidenta Dilma. Antes disso, vale a pena ressaltar que dois potiguares, dois conterrâneos meus, o ministro Aloysio Alves e o ministro Fernando Bezerra, à frente da pasta de integração nacional, naquele tempo regional, o senador Roberto Rocha, contribuíram para que nos voltássemos para essa obra redentora. Senhor presidente, mais detalhadamente, para reduzir os efeitos da seca e garantir o acesso à água, o governo federal, nos estertores de 2016, anunciou investimentos em ações para obras hídricas, principalmente no semiárido brasileiro. Ao todo, seriam liberados R$ 1 bilhão no combate à seca. É preciso se dizer que, enquanto se liberou R$ 1 bilhão para a transposição,
se liberou quase isso, senhor presidente, para o fornecimento de água através de carros-pipas. Naquela ocasião, esclareceu-se que tal iniciativa beneficiaria mais de 1 milhão de pessoas de 15 estados do semiárido e ainda de porções da Amazônia, todos atingidos sistematicamente pela seca. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a verba prevista para o Eixo Leste, que foi inaugurada na última semana, também já havia sido fixada em lei. E, portanto, nós estamos aqui para exaltar essa conquista do semiárido nordestino. O canteiro de obras da transposição foi inicialmente implantado pelo Batalhão de Engenharia do Exército em 2007. Na época, a expectativa consistia na construção de 7 primeiros quilômetros dos canais de aproximação. Contudo, a água só começou a chegar efetivamente nesse ano, como eu já disse, com a inauguração do Eixo Leste. Uma demora que, para alguns, pode não significar quase nada, presidente Antônio Carlos Valadares, ao passo que, para aqueles que moram no semiárido, significa o passo livre para afastar a agonia, o drama, a tragédia da seca. O que é certo é que agora, diante da inauguração do Eixo Leste, temos uma nova perspectiva para essa obra redentora. A crise hídrica tem gerado um custo político, econômico e humano muito oneroso na história do nosso país. De fato, como se não bastasse as condições naturais de escassez, estamos há anos sofrendo com a ocupação irregular do solo em todo o país, agregada a um descontrole sobre o uso consciente e racional das águas. De acordo com especialistas e autoridades, os investimentos isolados, a má gestão e os problemas de regulação são os principais fatores que ainda contribuem nos dias atuais para a escassez de água no nosso país. Em geral, a gestão dos recursos hídricos, as importantes obras de infraestrutura, lamentavelmente, às vezes passam longe do foco de decisões estratégicas de governos, seja de qualquer cor partidária. Nessas condições, faz-se entender que o Brasil experimenta uma autêntica crise institucional e é necessário priorizar o problema e melhorar a gestão da demanda da água, diante da demanda. Em verdade, dados atualizados da ANA, Agência Nacional de Águas, mostram que o país conta com 45% da sua demanda por água com cobertura, mas os outros 55% precisam de investimentos em mananciais e ampliação do sistema. Ao terminar esse discurso, eu queria salientar no Rio Grande do Norte a conquista que nós fizemos com um programa de adutoras, mais de 1.000 quilômetros de adutoras, que fizemos durante o nosso governo e fizemos graças à atuação de um sacerdote que terminou sendo conhecido na nossa região pelo verdadeiro profeta das águas, que foi o Monsenhor Expedito Medeiros. E ainda para terminar, eu diria que estive domingo em Angicos, no dia de São José, e pude
sentir a alegria do homem do campo, do sertanejo, pelas chuvas que vêm ocorrendo e pela previsão que nós temos de que o inverno será normal. Tivemos ali a presença do nosso arcebispo Dom Jaime, por sinal, temos hoje uma audiência na Assembleia Legislativa, que conta com a presença dos bispos do Rio Grande do Norte, da Paraíba e de Pernambuco, os deputados estaduais desses estados. Está se realizando nesse momento. Portanto, senhor presidente, apesar de todas as circunstâncias adversas, o Brasil não deveria deixar de aproveitar o Dia Mundial das Águas para criar na consciência de todos um tratamento especial ao patrimônio hídrico, à segurança hídrica. Que todos se conscientizem de que água é vida e que sem água nós não podemos implantar nenhum projeto de desenvolvimento sustentável. Era isso, senhor presidente, agradecendo a tolerância de Vossa Excelência.